Amém, meu irmão? O que nós estamos falando hoje? Sobre mudar de mestre. Você só não mudou de mestre ainda porque você não sabe o que Jesus fez por você. Porque você ainda não o vê como o Cordeiro de Deus. Porque o dia que você o vir como o Cordeiro de Deus, você vai falar para todas as religiões que você já passou, para todas as condições que você já esteve. Você vai falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir Jesus. Jesus vai ser o meu mestre. Jesus, onde você mora? Onde você mora? Eu moro aí, não, igual você vem morar na minha vida. Jesus entra na minha vida. Aquela musiquinha do Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida e muda a minha vida e me salva, porque eu vejo em você o único meio de eu mesmo ser salvo. Jesus, você é o meu cordeiro. Jesus, você é o meu cordeiro, você é o meu cabrito, você é o meu bode, você é a minha ovelha, você é a minha pombinha, você é a oferta, Jesus, pelo meu pecado. Olha aqui, nós já vimos então Jesus sendo o cordeiro, e ali falava que ele poderia ser um cordeiro ou ser um cabrito ou um bode. E aqui fala sobre o bode. Levítico capítulo 16 vai falar do dia da chamada expiação. Expiação com X, sobre remover, sobre cobrir, né, o pecado. Expiar o pecado é cobrir o pecado. E aqui diz aqui no versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. O holocausto era um outro tipo de oferta, era um outro sacrifício para expiar o pecado, para cobrir o pecado. Arão, que era o irmão de Moisés, trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário ou expiatório. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá pela oferta pelo pecado. Vamos parar aqui para você entender. Arão, que era o sacerdote, era o responsável pelos sacrifícios. Se o povo cometesse um pecado, essa pessoa, por exemplo, eu cometi um pecado, eu chegava diante do sacerdote, diante de Arão, e falava assim, o que você fez? É como existe ainda hoje essa prática de confessar o pecado para o líder espiritual, e ele fala, dependendo do seu pecado, você vai rezar tanto isso e vai rezar tanto daquilo. Você vai fazer esse sacrifício, você vai fazer aquilo. O foco é sempre o homem. O expiar o pecado depende do homem. O se acertar ou se consertar diante de Deus depende do homem, não depende de Deus. Lei. Nós estamos vivendo no ano 2014, depois de Cristo. Nós estamos vivendo no tempo da graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, irmão de Arão. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. João capítulo 1, verso 17. No tempo da lei, como é que funcionava? Teve pecado, sacrifica um cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas para que eu não destrua, para que eu não julgue essa causa. Época da Páscoa. No tempo da lei, se existisse um pecado, traz um bode para mim. Então, o que acontecia? 2 bodes. Um bode colocava a mão sobre a cabeça desse bode e transferia. Então, o sacerdote fazia uma oração como se o Marcelo estivesse transferindo o seu pecado, os meus pecados, para a vida do bode. Cortava o pescoço do bode, pegava o sangue do bode, oferecia para Deus e falava, Deus, esse sangue desse animal inocente é para expiar, para cobrir o pecado do Marcelo. E eu saía daquele ritual perdoado por causa do sangue daquele animal. Ok? Existia agora também o chamado bode expiatório, ou o chamado bode emissário. Verso 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O que acontecia também? Pegava, transferia um pecado daquele povo, o pecado daquela nação para aquele bode e mandava o bode embora. E expulsava o bode para ele ir longe, para o deserto, para ele ficar longe. Ou seja, ele carregava o pecado daquele povo para longe daquele povo. O que o chamado, qual que é a figura hoje do bode expiatório? Né, do laranja. Uma pessoa mal intencionada, cheia de pecado, ela escolhe uma pessoa para ser o bode expiatório.
para ser o bode emissário. Então, às vezes, não estou aqui julgando não, viu? É só uma ilustração. Pega um empresário, né, com más intenções lá na cidade de São Paulo, e ele pega uma pessoa lá do fim do mundo, lá de Manaus, para ser o seu bode expiatório, para ser o seu laranja, para levar a culpa no lugar dele. E aí quando a Receita, quando a Justiça vai atrás, não encontra o empresário, encontra aquela pessoa e fala assim, mas espera aí, eu nunca abri essa empresa, eu não tenho nada. Às vezes o cara mora numa casinha super simples e no nome dele, na Receita Federal, ele é dono de uma empresa que vale 50 milhões de reais. Ele não tem culpa, mas ele levou a culpa. O bode não tinha culpa nenhuma, mas ele levou a culpa. Vendo Jesus, quando passou por João Batista e os 2 discípulos. Quando eles viram, João Batista falou assim, ó, esse daí é o Cordeiro de Deus. Sabe o que eles entenderam? Porque eles conheciam a lei. Eles sabiam o que era a figura do Cordeiro de Deus. Eles sabiam o que o Cordeiro de Deus representava. Ele falou assim, o quê? Esse daí é o que pelo sangue dele o meu pecado é expiado? Esse daí é o que perdoa o meu pecado? Esse daí é que leva o meu pecado para longe de mim, que afasta o pecado de longe de mim? João Batista, ninguém pode fazer o que Jesus faz. João Batista, não tem jeito mais de eu andar com você, João Batista. Não tem jeito mais de eu ser seguidor seu. Eu quero ser seguidor daquele que me perdoa, daquele que me inocenta, daquele que pega as minhas transgressões, a minha culpa e leva sobre a vida dele como se fosse ele mesmo. João Batista, eu vou seguir Jesus. E João Batista falou, vai, pode ir, você está certo. Você tem mesmo é que seguir Jesus. Olha o que está escrito aqui em João. João Batista um dia olhou para Jesus e falou exatamente isso. Teve um dia que ele viu Jesus. João Batista era primo de Jesus, 6 meses mais velho de Jesus. Isabel e Maria eram parentes, e João Batista era primo de Jesus, 6 meses mais velho. João capítulo 1, verso 29, está escrito assim, ó, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olhou para Jesus e não viu mais como primo, não viu mais como filho de Maria e José, naturalmente falando, que Jesus nunca foi. Jesus é filho de Deus, nascido por meio do Espírito Santo. Ele olhou para Jesus e falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele tempo, o pecado era coberto, expiado. Agora chegou o tempo do pecado ser arrancado, do pecado ser tirado, de você e eu não termos mais culpa, de você e eu, quando nós aceitamos Jesus, meu irmão, quando Jesus entra na minha vida, eu não tenho mais culpa diante de Deus, pastor, porque o perdão de Deus está estabelecido, instalado na minha vida. Eu tenho o perdão de Deus, eu tenho o sangue do Cordeiro, que me livra, que me inocenta, que me justifica, que me perdoa. Eu tenho o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida. E quando eu peco, a Bíblia diz, no Salmo 103, se eu não estiver enganado, olha aqui. Salmo 103, verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. O que nós lemos a respeito do bode emissário, do bode expiatório? Vai transferir o pecado para ele e vai falar, bode, some daqui, vai embora para o deserto, some daqui, afasta de mim. Quanto dista o Oriente do Ocidente, o Norte e o Sul, o Oriente do Ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Jesus é essa pessoa. Jesus é esse Cordeiro de Deus que pega o meu pecado e afasta ele de mim. Aqui em Miqueias está escrito que Jesus, ele lança os meus pecados no mar do esquecimento. E como diz um dia eu vi uma pessoa falando, ainda põe uma plaquinha lá escrita assim, ó, proibido pescar. Não venha pescar pecado do Marcelo.
Não vem, você está proibido, diabo, de acusar o Marcelo de pecado. Você lembra aqui na carta de Paulo a Filemon? Quando Paulo falou assim, quando Paulo se encontrou com esse rapaz chamado Filemon, que era escravo, ele se encontrou com um homem chamado Onésimo, que era escravo de Filemon, que pelo contexto ele tinha roubado, ele era culpado, ele devia para o seu senhor chamado Filemon. Paulo pregou o evangelho para ele nasceu de novo, ele aceitou Jesus, ele foi transformado. Versículo 18 está escrito assim, ó, Paulo escreveu uma carta para esse Filemon, dizendo assim, ó, e se algum dano ele te fez, e se ele te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Meu irmão, o que Jesus fez? Como bode emissário, ele pegou meus pecados e levou para longe de mim. Como bode, como cordeiro, ele recebeu o meu pecado. E ele se tornou culpado no meu lugar. Lança na minha conta. O meu pecado foi lançado na conta de Jesus. As minhas falhas foram lançadas na conta de Jesus. As minhas transgressões foram lançadas na conta de Jesus. Meu irmão, e você não vai mudar de mestre? E você vai continuar seguindo essa religião? Você ainda vai continuar seguindo homens e mulheres que não morreram por você? Que não ressuscitaram por você, que ainda que tivessem morrido, não teriam condições de pagar o preço do seu pecado, porque eles eram pessoas comuns, naturais e carnais, igual a eu, igual a mim e a você? Por favor, se você quiser ir para o céu, como eu sempre falo, eu não estou te apresentando uma nova religião, eu estou te apresentando a vida de Deus revelada e manifesta em Jesus. Eu não estou te apresentando doutrina e ritual e sacrifício e tem que fazer. Não, eu estou falando algo que Jesus fez por você. Essa é a graça. Que nós somos salvos, Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Nós somos salvos pela graça, favor imerecido. Algo que Jesus fez, algo que o cordeiro, que o bode, Jesus fez por mim. Ele levou a minha culpa. Ele levou o meu pecado. E Ele perdoou minha culpa e o meu pecado. E eu sou salvo pela graça mediante a fé. Se você crê nisso, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, não de obras, para que ninguém se glorie. Mude de mestre. Siga Jesus. Vai conhecer Jesus, o que você fez para mim? Começa a ler o Novo Testamento e você vai conhecer o amor de Deus manifesto e revelado na vida de Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito de ser a mesma pessoa. Não tem jeito de manter o mesmo mestre quando você conhecer o verdadeiro. Que você o conheça, que você o siga de perto e você vai desfrutar do amor de Deus pela tua vida. No nome de Jesus, amém.